Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será abordado especificamente o software Distank. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que você veja um dos vídeos anteriores a este, onde explicamos alguns recursos essenciais para o uso de todos os softwares da Comprove. Acesse-o clicando no balão que está aparecendo aqui em cima. Vamos iniciar. O software Distank tem todos os recursos necessários para apoiá-lo na execução de testes que utilizam zonas de atuação como princípio de operação. Dentro da plataforma CTC, vamos abrir o software Distank. Aqui na tela inicial do software destaca-se 4 grandes áreas: a janela de ajustes na barra de ferramentas, a aba de configurações dos testes, a aba teste de ponto e a aba teste de busca. Vamos então explorar cada uma delas. Acessando a janela Ajustes e em seguida a seção Distância, configuraremos inicialmente o comprimento e o ângulo da linha. No campo abaixo, configura-se o fator de compensação de terra, onde podemos definir diversos formatos para a entrada desta informação. Na parte inferior da janela, podemos clicar no botão Inserir para a criação de novas zonas de proteção. Os ajustes comuns a toda zona são Descrição, ou seja, o nome da zona, Loop, o tipo de falta para a zona ajustada, Tempo de disparo, a temporização da zona e as tolerâncias de tempo e impedância tanto relativa como absoluta da função 21. Devido à grande variedade da característica de funcionamento da função de distância entre os diversos modelos de relés, deve-se escolher o modelo específico dentre os disponíveis na lista de máscaras. Deste modo, o software adaptará os parâmetros da janela de ajustes de acordo com cada fabricante para simplificação na inserção dos ajustes. Caso o modelo não esteja listado, devemos escolher a opção Desenhar e, com o auxílio de segmentos de retas e arcos, construir a característica de zona. Através do botão Importar, podemos também coletar os ajustes do relé por meio de arquivos .rio. A aba Configurações dos testes possui diversos campos, contudo, nosso foco será em apenas 3 pontos. O primeiro diz respeito ao direcionamento dos canais físicos da mala com as fases A, B e C de tensão e corrente do Distank. O segundo campo é a interface de parada do software, que é feita através de uma entrada binária. Por fim, podemos inserir uma pré-falta, definindo sua duração e seu modo de geração. Agora vamos explorar a aba Teste de ponto. Para inserir o ponto de teste desejado, clique no botão Novo ponto, indique o tipo de falta, defina o valor do módulo e ângulo com base na opção escolhida no campo Entrada de dados e clique no botão Confirmar. Para iniciar a geração, clique no botão Iniciar e o teste seguirá de forma automática. A última aba a ser analisada é o teste de busca. Este teste consiste em encontrar os alcances de cada zona. Clicando no botão Nova linha, inserimos uma linha que terá pontos de intersecção com a zona a ser avaliada. Outra maneira é inserir várias linhas de forma automática. Para isso, clique em Sequência, selecione o tipo de falta, defina um valor de impedância que representará o centro de início das linhas e escolha um valor de comprimento da linha. Adota-se o comprimento da linha um pouco maior do que a distância entre o centro definido e o limiar de zona de proteção mais distante deste centro. Defina também o valor inicial, o valor final e o passo dos ângulos da sequência. Clique em Confirmar para finalizar o ajuste das linhas. Para iniciar a geração, clique no botão Iniciar e o teste seguirá de forma automática. Agora iremos realizar um teste prático. O relé utilizado nesse caso é o modelo Siemens 7SL86, contudo o procedimento serve para qualquer fabricante de qualquer tecnologia.
Neste relé temos a função de distância com característica quadrilateral parametrizada. Vamos abrir o arquivo do software Distank já configurado para a execução deste teste. Acessando a janela Ajustes e depois a seção Distância, verificamos as características da linha e os valores dos fatores RT por RL e XT por XL. Por simplicidade, serão testadas apenas duas zonas diretas, cada uma com seu par de loop fase-fase e fase-terra. Acessando a primeira zona com o loop fase-fase, fase-fase mais ABC, e máscara do relé 7SL86 selecionada, o alcance em X reatância foi definido em 31,83, R resistência em 6,15, o ângulo da característica é de 79 graus, a temporização é instantânea e os ajustes de tolerância foram retirados do manual do fabricante. Já no loop fase-terra desta mesma zona, há uma variação do valor de R para 31,8 ohms e a aplicação dos fatores de compensação de terra. A segunda zona, em seu loop fase-fase, possui o alcance de reatância em 47,75 ohms e resistência em 9,23 ohms, o ângulo de característica de 79 graus, temporização de 0,4 segundos e os ajustes de tolerância também foram retirados do manual do fabricante. Agora no loop fase-terra da zona 2, temos apenas a variação do alcance em resistência para 47,75 ohms e a aplicação dos fatores de compensação de terra. Acessando configurações dos testes, o sinal de trip está configurado na entrada binária BI01. Um detalhe importante é o uso da pré-falta para que a polarização do relé aconteça de modo adequado. No caso, foi configurada uma pré-falta de tensão nominal e corrente zerada. Na aba Teste de ponto, inserimos diversos pontos para testes clicando em Novo ponto. Optamos por inserir pontos em todos os loops, monofásico, bifásico e trifásico, e clicamos no local desejado no gráfico. Iniciaremos a geração. Verifica-se que os pontos dentro da zona 1 e da zona 2 atuaram dentro do tempo previsto, seja para faltas fase-fase ou fase-terra. No caso de pontos externos, não ocorreu nenhuma operação, conforme esperado. No teste de busca, inserimos diversas linhas de testes a partir do recurso sequência. Como mencionado anteriormente, aqui é preciso definir um centro no gráfico de onde se originarão as linhas que serão responsáveis pela intersecção com as zonas de atuação, além do comprimento, início, passo e final do ângulo das linhas. Definiremos linhas apenas para faltas AE, AB e ABC. Iniciaremos a geração.
Devido à grande quantidade de linhas a serem testadas, partiremos para um ponto de já finalizado o teste. Os valores dos alcances das resistências e reatâncias encontradas estão apresentados nesta tabela, estando todos aprovados, visto que estão dentro da tolerância. Todas essas informações são mostradas no relatório, o qual pode ser gerado a partir do botão Apresentar relatório. Finalizamos a apresentação do software de estanque. No próximo vídeo, iremos conhecer o software Transient para a abertura e reprodução de oscilografias. Até logo!